Você ouve agora Oração da Manhã, com Dom Adair José Guimarães. Amado ouvinte do programa Oração da Manhã, Deus o renove na sua fé. Hoje, terceiro domingo do Advento, o domingo da alegria. Falta apenas mais um domingo do Advento para entrarmos no período do Natal de nosso Senhor Jesus Cristo. E nós estamos fazendo esta caminhada piedosa com Santo Afonso Maria de Ligório, que nos ensina que toda santidade consiste em amar a Deus e todo o amor a Deus consiste em fazer a sua vontade. E fazer a vontade de Deus é estar sempre com Ele, é tê-lo não somente na lembrança, na fé, mas no coração, na profundidade de nós. Santo Afonso, nesse terceiro domingo do Advento, nos apresenta o seguinte tema: o testemunho de João Batista e a modéstia cristã. E ele parte do princípio daquela palavra de João 1:23. Eu sou a voz do que clama no deserto. Preparai o caminho do Senhor, assim como disse o profeta. O evangelho de hoje nos ensina Santo Afonso Maria de Ligório. Como diz São Gregório, faz ressaltar bem claramente a humildade do Batista. Muito embora estivesse adornado de tais e tantas virtudes, que se pudesse crer ser ele o Messias prometido, não somente recusou terminantemente esse nome, dizendo: eu não sou o Cristo. Ainda mais, protestou não ser digno nem sequer de desatar os cordões das sandálias do Redentor. Constrangido, pois, a dar informações acerca de si próprio, cala a nobreza de seus pais, a dignidade sacerdotal, e apenas faz saber o que é indispensavelmente necessário, a saber, o seu ofício de precursor de Jesus Cristo. Eu sou a voz que clama no deserto, preparai o caminho do Senhor. Deves tu também, diz Santo Afonso, praticar igual modéstia, se verdadeiramente desejas agradar a Deus e assim preparar-te para fazer crescer o divino menino em teu coração. Evita de dizer qualquer palavra de louvor próprio, tanto acerca da tua conduta, dos teus talentos e exercícios de virtudes, como acerca da sua família, enaltecendo a nobreza, as riquezas, o parentesco. Em uma palavra, no falar do que te respeito ou de ti mesmo, procura sempre a imitação de João Batista, abaixar-te e nunca te exaltares acima dos outros. Fale antes o mal do que o bem. Descobre antes os teus defeitos do que as ações que talvez tenham aparência de virtudes. Abaixando-te, nunca te prejudicarás, mas como diz São Bernardo, por pouco que te exaltes acima do que és na verdade, podes causar-te grande mal. Além disso, é bem conhecido o adágio comum: louvor em boca própria é vitupério. Demais, diz Santo Afonso, melhor será que nas conversações não fales absolutamente de ti próprio, nem para bem nem para mal, considerando-te como pessoa tão vil que nem sequer mereça ser mencionada. Quantas vezes não sucede que, contudo, coisas mesmo para a nossa própria confusão, se insinue alguma oculta e fina soberba e que interiormente desejamos ser elogiados ou ao menos ser tidos por humildes e virtuosos. Se por acaso, sem culpa tua, te louvarem, procura então haver-te assim como se houvera os santos e nos ensinaram. Quer dizer, lança uma vista sobre
tantos defeitos teus. Confunde-te interiormente por não possuíres os méritos que te atribuem. Treme pensando que talvez a estima dos homens não seja a maior desgraça que te pode suceder, porquanto, pela vã complacência, te pode fazer perder todos os merecimentos que porventura tenhas adquirido perante Deus. Demais, pode infectar-te o coração, fomentando-te o orgulho, e assim ser causa de tua queda e eterna condenação. Por isso diz São Francisco de Sales, que os louvores são um veneno doce e desapercebido, que mais de uma vez tem dado a morte à virtude e à piedade dos mais santos e piedosos, sobretudo quando perceberes que te elogiam, olhe para Jesus crucificado, e por teu amor, longe de buscar os louvores, preferiu ser o homem mais desprezado, ou antes, o mais abjeto entre todos os homens. Fica, portanto, prezado ouvinte, estas palavras para a nossa meditação. Palavras muito duras, palavras assombrosas para nós que ainda cultivamos a soberba, a vaidade, a prepotência. Santo Afonso é maravilhoso. As suas palavras são como que cravos que pregam, que penetram a carne do nosso pecado, do nosso orgulho, nos recordando que somos um nada diante da grandeza de Deus. Nesse tempo de soberba, de vaidade, de prepotência, essas palavras são para nós como que grandes profecias que o santo joga sobre nós, para que nós possamos aprender que o nosso nada só se torna alguma coisa quando estiver no tudo de Deus. Vamos à palavra dele. A liturgia nos apresenta hoje o Evangelho de João, capítulo 1. Lá no final do Evangelho, perguntaram a João: por que andas, então, batizando se não és o Messias, nem Elias, nem o profeta? João respondeu: eu batizo com água, mas no meio de vós está aquele que não conheceis e que vem depois de mim. Eu não mereço desamarrar a correia de suas sandálias. Isso aconteceu em Betânia, além do Jordão, onde João estava batizando. É interessante notar que o batismo de João é um batismo de conversão. Mas João diz que o verdadeiro batismo é aquele que o Cordeiro de Deus, nosso Senhor Jesus Cristo, vai inaugurar, que é um batismo no Espírito de Deus, não no espírito humano. Nós precisamos do Espírito de Deus neste mundo para compreender estas palavras tremendas de Santo Afonso Maria de Ligório, para nos ajudar a descer do pedestal do nosso orgulho, da nossa vaidade, da nossa prepotência, para sermos realmente servos de Deus, servos bons e fiéis. Essas palavras valem para nós sacerdotes. Nós somos cheios de pecados. O nosso povo muitas vezes percebe esses pecados em nós. Às vezes aquela falta de atenção para com as pessoas, a falta de compromisso com os trabalhos, ofícios próprios do ministério sacerdotal, às vezes algumas coisas, atitudes nossas de sacerdotes que não condizem com a grandeza que o Senhor Jesus quer colocar no nosso coração. É isso que o Senhor quer fazer acontecer em nossas almas, em nossas vidas. Todos nós, sobretudo a começar de nós sacerdotes, vamos lutar para sermos mais humildes, mais pequenos, mais santos, mais desapegados, mais encorajados a viver as virtudes profundas
que nosso Senhor inaugurou neste mundo para nós. Que Deus nos ajude a abraçar essa atitude de São João Batista, o homem que some no mistério da sua pequenez, que se rebaixa na sua condição humana, para que o Cristo apareça. Que bela atitude de São João Batista. Olhe, prezado ouvinte, hoje para o altar da sua comunidade, da sua paróquia. Olhe para as mãos do sacerdote no momento em que ele consagra o pão e o vinho, naquela hora em que ele invoca o Espírito sobre as espécies do pão e do vinho a serem consagradas. Olhe ali e veja que na pessoa do sacerdote Cristo age para se fazer presente no alimento tão humilde, tão fosco, tão pobre que é o pão e o vinho, no qual Cristo quis se tornar alimento das nossas almas. Não deixe que a sua fé se abale com as tentações deste mundo, mas olhe para o alto, olhe para a hóstia consagrada. Adore nosso Senhor e o receba piedosa e santamente no seu coração. Você, meu irmão sacerdote, e todos os fiéis. Sejamos uma igreja mais santa, mais humilde, mais batista. Como o grande profeta, assim seja. Amém. Senhor nosso Deus e Pai, Pai das misericórdias eternas, dai-nos, Senhor, um coração humilde. Tira de nós toda soberba, toda jactância, inveja, maldade, orgulho. Senhor, sem a Tua graça, não conseguiremos alcançar o mistério da santidade. Mas nós te pedimos nesta manhã de domingo, Senhor, toque os nossos corações, o coração dos enfermos, das pessoas que estão se preparando para morrer, mas o coração ainda está agarrado às coisas passageiras deste mundo. E não nos deixe, Senhor, fenecer como Adão e Eva, que colocaram suas vidas num fruto da terra. Dai-nos, Senhor, a graça de colocar os nossos corações nos frutos do céu, que já estão entre nós, que são os sacramentos. Amém. O bom Deus esteja atrás de ti para te conduzir à tua frente, para te guiar sobre ti, para te santificar, prezado ouvinte. Venha sobre você e sobre a sua família, sobre a sua comunidade, sobre a sua paróquia, sobre o sacerdote que vai oficiar a Santa Missa para você hoje. A bênção de Deus Todo-Poderoso, Pai, Filho e Espírito Santo. Amém. Até amanhã, se Deus quiser. Você ouviu Oração da Manhã com Dom Adair José Guimarães, Bispo da Diocese de Formosa, Goiás.